Vamos abrir então as nossas Bíblias, mais uma vez em 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7. Nós temos recorrido a este capítulo já há várias semanas para aprendermos a partir destes versículos que estão aqui, destas palavras, destas frases inspiradas pelo Senhor. O Espírito Santo, nós acreditamos que o Espírito Santo guiou Paulo, o apóstolo, conduziu para ele escrever estas palavras, para ensinar a igreja em Corinto e para nos ensinar também a nós aqui. Ensinar todas as igrejas, ensinar todos os cristãos, todos aqueles homens e mulheres que se reúnem em nome do Senhor Jesus Cristo, em qualquer lugar, e aprenderem assim a vontade de Deus. O que é que Deus quer? Como proceder na casa de Deus? Coluna e baluarte da verdade, do Deus vivo, que fala, porque tem uma palavra viva e eficaz. Já procuramos trazer os princípios bíblicos, baseados especialmente neste capítulo, mas não só a partir deste capítulo, trazer outras passagens que são úteis para entender como um jovem deve conduzir o seu caminho com uma donzela. É algo maravilhoso como um homem se conduz no caminho perseguindo uma donzela. Temos isso de uma forma poética nos livros poéticos também, especialmente em Provérbios, mas no Cântico dos Cânticos, como um candidato ao marido se deve portar com a sua candidata, a esposa. Então nós já gastamos algum tempo a estudar sobre esse relacionamento de um jovem com uma donzela. Também acerca do papel do marido. Já olhamos para este capítulo para perceber qual o papel do marido no casamento e o que é que Deus espera, qual o papel da mulher. É hoje que nós vamos falar sobre o papel da mulher. Qual é, portanto, o papel da esposa? Gostaria que olhássemos para o versículo 3, que na parte final diz assim: semelhantemente, da mesma forma, em algumas versões, a esposa conceda ao seu marido o que lhe é devido. Isto é a continuação do versículo. Versículo 3, o versículo 3 diz, começa por se dirigir ao marido. E nós lemos na parte final a palavra a esposa conceda ao seu marido o que lhe é devido. Versículo 34, parte final também, do mesmo capítulo, 1 Coríntios 7, 34. A mulher que se casou preocupa-se com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Então, são estas duas ideias que estão neste capítulo que, inspiradas pelo Senhor, trazem esta luz para a mulher cristã, para qualquer mulher que quer agradar a Deus. Ela tem, sendo casada, ela tem que considerar estas duas expressões: conceder ao marido o que lhe é devido, agradar ao marido. É o que está neste capítulo como um resumo do papel da mulher como esposa. Lembrar que esta carta foi escrita com esse propósito de desenvolver um comportamento maduro de homens e mulheres dentro da igreja. Maturidade em Cristo, a experiência. A verdadeira maturidade espiritual na vida de uma igreja, ela percebe-se nos relacionamentos que são desenvolvidos. Relacionamentos de amor, debaixo, sustentados pelo poder libertador e pela graça que une, essa graça do Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho em ação, é o Evangelho na prática, é a mensagem da cruz na prática. E por isso nós usamos estes símbolos. O símbolo da cruz, que os cristãos insistem em usar. A cruz lembra o Evangelho. O pão também lembra o Evangelho.
O vinho também lembra do Evangelho, porque aponta para o sacrifício de Cristo. É por isso que nós usamos estes símbolos, estes memoriais. E nós vimos já algumas razões que são bíblicas, razões da Escritura para fundamentar o casamento. Porquê que nós casamos? Porquê que os homens casam, devem casar? À luz da Bíblia, vimos algumas razões. Plano de Deus na criação, esse foi o plano de Deus, espelhar e espalhar a imagem de Deus na terra, e o casamento serve para isso. A bênção da procriação, a fecundidade, esse é um propósito que Deus tem no casamento, essa é uma razão para o casamento, é gerar filhos que vivam para a glória de Deus. A necessidade de companhia também é uma razão bíblica, o auxílio, a união, o companheirismo. Uma razão bíblica para o casamento é a alegria, é o prazer, é a satisfação que os cônjuges têm um no outro. E também vimos que a pureza, a santidade, é assim que começa este capítulo. Por causa da impureza, cada um tenha, portanto, sua própria esposa, o seu próprio marido, e a mulher tem o seu marido, é por causa da pureza. Então, o casamento é também uma razão, a pureza é uma razão que leva ao casamento. Um outro versículo que apresenta que fundamenta esta razão para o casamento é Hebreus capítulo 13, versículo 4, quando o autor lá diz que digno de honra seja o matrimônio entre todos, essa dignidade, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará impuros e adúlteros. Essa pureza no casamento traz honra a Deus, a dignidade. Então, uma das razões é para o homem e a mulher não viverem, principalmente o homem, nós também temos percebido isso à luz da Escritura. Como o homem luta muito mais com pensamentos imorais, pela sua própria natureza, que Deus lhe deu de liderança, mas este problema da imoralidade sexual tem sido transversal e tem apanhado cada vez mais mulheres, e ao lidar com estes pastores e missionários que têm tido muita experiência a aconselhar os jovens, são cada vez mais as mulheres que estão a ter problemas nesta área da pureza e da santidade, nesta área da sexualidade. Mas algo muito especial que eu li recentemente, e foi uma mulher que disse, ela escreveu assim: surpreendentemente, no momento em que os cristãos têm mais dinheiro e mais educação e certamente mais recursos, tais como livros, vídeos, grupos de apoio para os aconselhar, muitos casais não têm o ingrediente mais importante para o sucesso das suas uniões cristãs: o entendimento bíblico dos seus papéis. Essa definição do papel, saber o que a Bíblia diz. Por isso há pouco, quando eu mencionei o que a Bíblia diz sobre ser pastor, é absolutamente essencial saber que os pastores saibam o que a Bíblia diz sobre o que eles devem fazer, qual é o papel deles para honrarem o Senhor. Os missionários que são enviados, aquelas pessoas que saem dos seus países ou que são enviadas para cumprir a obra do Senhor. Mas é fundamental no casamento que haja uma definição, uma consciência de qual é o papel de cada um. O papel do marido, o papel da esposa. E nós já falamos sobre o papel do marido, hoje vamos nos concentrar no papel da esposa. O papel da esposa para glorificar o Senhor, para honrar Deus, o Deus Criador, e este é o propósito principal, é glorificar o Senhor. Ela deve conceder ao marido o que lhe é devido, agradar ao marido. Isso está no versículo 3 de forma clara. Semelhantemente, a esposa concede ao seu marido o que lhe é devido, da mesma sorte. Então a mulher, diz aquela versão corrigida fiel, diz: a mulher paga ao marido a devida benevolência. Então ela entrega o seu corpo, dê o seu corpo. O corpo, ou ela reconheça que o corpo
pertence ao marido. E que esteja, portanto, agradavelmente disponível para o marido. É essa a ideia destes versículos iniciais de 1 Coríntios 7. Então, no final, mais à frente, no versículo 34, diz: a mulher que se casou, porém, preocupa-se com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Coisas do mundo. As coisas que ela precisa fazer aqui na terra. Como ela tem que se preparar, como ela tem que se arranjar, como ela tem que servir, como ela tem que viver o seu papel para agradar ao marido, glorificando assim o Senhor. Então é papel da esposa conceder ao marido o que lhe é devido. Também é papel da esposa permanecer presente e fiel. Nos versículos 10 a 14, o apóstolo Paulo exorta aos casados com palavras do próprio, citando o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele diz: a mulher não se separe do marido, permaneça, portanto, fiel e permaneça fisicamente com o marido. Se, porém, ela vier a apartar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido. Versículo 13. A mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Então ela deve permanecer presente e fiel, fiel ao Senhor, para que Deus a use como também uma testemunha do amor de Deus pelo seu marido. É, portanto, o papel da esposa, da mulher como esposa, permanecer presente e fiel no casamento, no lar, e não abandonar o lar. Número 3. É papel da esposa complementar o seu marido. Complementar ou completar. É o próprio Deus que decreta, é o próprio Deus que declara que a solidão não é boa. É o próprio Deus que se propõe a preencher um dos desígnios centrais da criação, ou seja, homem e mulher no casamento. Não é bom que o homem esteja só. Foi o próprio Senhor que disse isso. Far-lhe-ei uma auxiliadora, semelhante a ele, idônea. Então, é o próprio Deus, este é o ponto central aqui, o próprio Deus fará um ser perfeitamente adequado para o homem, que é a esposa, uma esposa. Foi John Piper que escreveu isto num dos seus livros. E é uma das pessoas que Deus também tem usado para ensinar muito acerca de casamento, a forma como ele próprio vive o casamento com a sua esposa e os livros que ele tem escrito, como tem influenciado e abençoado tão positivamente cristãos em toda a terra. Dentro deste assunto de complementar o seu marido, algumas frases importantes aqui, algumas expressões, algumas palavras. Esta expressão auxiliadora, eu sei que tem um sentido e algumas pessoas entendem como que algo que diminui a mulher. Mas é porque não conhecem o que a palavra significa e a forma como ela é usada. E no Velho Testamento esta palavra só é usada para a mulher como esposa e para Deus. Este verbo. Eu vou mostrar alguns dos versículos. A expressão é esta que está apresentada, o verbo hebraico aí, que significa ajudar, ser ajudador, e que descreve Deus a agir a favor de Israel. Salmo 54, versículo 4, diz que Deus é o meu ajudador, diz o salmista. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. E esta expressão ajudador é exatamente a mesma expressão, o mesmo verbo que Deus usou ao referir-se à esposa, à mulher que daria a Adão. Outro texto em Salmo 30, versículo 10. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. A palavra auxílio aqui, exatamente a mesma palavra lá de Gênesis. Em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, diz: tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. A mesma palavra.
referindo-se à ação de Deus ajudando o povo, é Deus o ajudador, o auxiliador. E no Novo Testamento, citando o Velho, citando vários salmos do Velho Testamento, o Salmo 56 e o Salmo 118, o autor da carta aos Hebreus, ele diz assim em Hebreus 13, versículo 6, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, o meu ajudador. Não temerei. O que me poderá fazer o homem? Então, de novo, uma referência. É a única vez que este verbo grego aparece no Novo Testamento e é desta forma para se referir a Deus. Uma outra mulher, uma outra irmã, e a maior parte das citações, ou quase todas as citações que eu vou apresentar, são de irmãs, de mulheres, que é um assunto que poderia ser, não, mas é um homem a falar para as mulheres. Bom, todos os homens que servem a Deus e que querem ser fiéis ao Senhor devem ser capazes de falar para homens, mas também para mulheres, para crianças, porque não são eles que falam, não falam de si, nem com a sua própria autoridade. Apenas ler o que Deus revelou e ser fiel, o compromisso de um pregador, o compromisso de um professor de Bíblia, o compromisso de um discipulador, é só ser fiel ao que está escrito e dizer o que está escrito e dizer conforme está escrito. Mas as mulheres também sabem ler, entender e escrever e têm ensinado outras mulheres. Escrevem para que outras mulheres sejam encorajadas pelos seus escritos. E Caroline Mahoney, esposa de um pastor também que tem influenciado, tem escrito muito, C.J. Mahoney, sobre casamento, ela disse assim: você demonstra a sua feminilidade por estar ao lado do seu marido e ajudá-lo na tarefa que Deus lhe deu. Então a mulher é feminina, ela é mulher, quando ela se coloca ao lado do marido para o ajudar, o auxiliar, a cumprir a missão que Deus lhe deu ao marido, deu ao homem. A missão é do marido. Mas a mulher está lá a mostrar que é mulher, que é criada à imagem de Deus e conforme o propósito de Deus para ajudar o marido a cumprir a sua missão. Qual missão? No casamento, algumas tarefas que o casal tem, alguns trabalhos que têm juntos. Companheirismo, portanto, serem companheiros um do outro. A conjugalidade, essa relação íntima de proporcionar ao outro o agrado, o prazer. As tarefas do lar, a vida comum do lar, aquelas coisas do dia a dia, aquilo que é preciso fazer para que a vida aconteça. Desde limpeza, compras, cozinhar, terem essas tarefas, auxiliarem-se, fazerem o que for possível e necessário para que a vida aconteça durante a semana, o dia a dia. A tarefa da paternidade, criar filhos, educar filhos. E envolvimento no ministério, na edificação de outros casais, de outras vidas, de outras pessoas e na evangelização. São tarefas, são trabalhos que devem fazer juntos. O homem tem esta missão e precisa de ajuda, precisa de auxílio. Então é papel da mulher como esposa complementar o seu marido, completá-lo, porque ele não está completo sem ela. Não é bom que ele esteja só. É papel da esposa também, número 4, seguir a liderança do seu marido. É papel da esposa submeter-se, como dizem o principal texto acerca deste assunto, em Efésios, capítulo 5, 22 até ao 24, diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E aqui precisamos explicar o que é submissão à luz da própria Bíblia, da própria palavra de Deus. Qual é o ponto de vista bíblico? O que é o que nos interessa? É o que é que a Bíblia diz acerca de submissão? O que é submissão?
o que é seguir a liderança do marido à luz da Bíblia. 1 Pedro 3:1 diz: mulheres, sede igualmente submissas. E tem aí um verbo grego que eu quero depois definir: a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Então, o que é que essa palavra significa para os seus leitores originais na língua em que o Novo Testamento foi escrito? Uma organização subordinada. É uma sujeição, alguém que se coloca debaixo da liderança, da organização. É uma atitude de obediência, submeter-se ao controlo de alguém. É render-se à demoestação ou ao conselho de alguém. Era assim que este verbo era usado naquele tempo. É isso que significa. É uma organização, uma forma de organizar, reconhecendo a liderança de alguém. E sabendo então que os homens foram feitos à imagem de Deus, e a citação, mais uma vez, de uma irmã, Barbara Hughes, ela diz que homens e mulheres devem lembrar então que são feitos à imagem de Deus, mas que também são diferentes. Iguais diante de Deus como pessoas. Mas Ele deu-nos papéis distintamente diferentes. Nos relacionamentos matrimoniais, o homem deve liderar e a mulher deve seguir a sua liderança. No princípio, Eva rebelou-se contra Deus, rejeitando a sua vontade a respeito daquela árvore do fruto proibido. E em seguida incentivou o seu marido a seguir a sua liderança. Quando Adão se uniu a ela, falhando em liderar a sua esposa em piedade, ele revogou, como que cancelou, anulou a boa ordem da criação. E desde aquele dia houve guerra entre os sexos. Por causa desta ignorância ou desta falha em cumprir os papéis, em Adão liderar. A partir dessa altura começaram os conflitos. Entrou o pecado no mundo e houve guerra entre homem e mulher. O ponto de vista bíblico da submissão ensina que a submissão é algo bom. A submissão é boa porque ela está presente na própria divindade. Isto percebe-se em Gênesis, capítulo 1, e também em João, no capítulo 1, quando apresenta a relação da divindade, as três pessoas da Trindade. Então, submissão não é um assunto de quem é mais inteligente ou merecedor. Submissão no casamento é simplesmente um outro reflexo do padrão de beleza dos papéis vistos na Trindade. Muitas destas coisas que nós estamos a ver hoje, as irmãs que fizeram a conferência de aconselhamento bíblico esta semana, o módulo 1, viram, porque logo no módulo 1 de aconselhamento bíblico há um desejo de ensinar aos homens e às mulheres quais são os seus papéis. Isto é básico, isto é fundamental. E são estas mesmas citações destas mesmas pessoas que escreveram, que ensinaram sobre estas coisas. Coisas muito importantes. Coisas fundamentais para que haja relacionamentos maduros e haja relacionamentos de paz, relacionamentos que edificam nas igrejas, nas famílias. Então ela está presente na divindade. O Filho submeteu-se ao Pai. A submissão é boa porque é o plano divino de Deus para a função e ordem. A mesma irmã Bárbara, ela diz, para uma mulher cristã, submeter-se ao seu marido não é uma opção, é obedientemente seguir o plano de Deus ordenado no casamento, um plano que existiu desde o início. Essa foi a vontade de Deus desde o início. Não foi por causa do pecado. Era antes do pecado que Deus tinha dado a palavra a Adão e deu a Adão o papel de ser o cabeça da mulher. Uma outra irmã, Elizabeth George, ela diz assim: Deus, o perfeito artista, projetou o casamento para ser belo, natural e funcional, para lhe dar um cabeça singular, o marido.
Obrigado, Senhor, porque o casamento é a tua obra de arte. Neste cenário, o cenário ideal de cada um entender e praticar o seu papel, pôr em prática o seu papel. Uma outra expressão que ajuda a entender qual é o ponto de vista bíblico da submissão é que submissão é um meio de vida de cada crente, não apenas para a esposa. Homens e mulheres, quem é cristão tem que viver submissão, tem que se submeter a alguém. E esse alguém é Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós sujeitamos-nos a autoridades que Deus coloca na nossa vida. Mas, acima de tudo, nós sujeitamos-nos, submetemos-nos a Cristo, o próprio Cristo, que é o cabeça. Então, isto é algo natural, normal da vida do cristão. A submissão não é algo extraordinário para a mulher. O homem também se submete a Cristo. Deve submeter-se a Cristo. Submissão revela o caráter e a maturidade espiritual de uma pessoa. Revela amor por Deus, porque quando Jesus define amor, a relação de amor, ele diz em João capítulo 14, versículo 15, se me amais, guardais os meus mandamentos. No mesmo capítulo, no versículo 31, João 14, 31, ele diz, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Então, esta ideia de obedecer à autoridade é uma forma de mostrar o amor. Amor por Deus, o amor pela autoridade. Revela a submissão revela se a mulher está cheia, está controlada pelo Espírito Santo, está cheia do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E uma mulher cheia do Espírito, ela é uma mulher submissa a Cristo e por isso submissa ao marido. Revela uma visão da autoridade de Cristo. Porque ao serem submissas ao marido, o versículo em Efésios 5, 22 diz, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Na verdade é para mostrar a Deus que está a ser submissa a Cristo, submissa ao próprio Deus, submetendo-se ao marido. Portanto, é para agradar a Deus, no fim das contas. Submissão revela o coração da esposa, o homem interior, e tem um impacto na sua beleza exterior. Quando a mulher é submissa verdadeiramente ao Senhor e ao marido, isso afeta a sua beleza exterior. Porque o coração alegre aformoseia o rosto. Não é o rosto formoso que alegra o coração. Provérbios diz que é o contrário. É a pessoa alegre, que tem o coração alegre. É a pessoa que tem a alegria do Senhor, que fica mais bonita. Mesmo que tenha o rosto um pouco até deformado. E nós lemos histórias, nós já conhecemos pessoas que não havia beleza nenhuma nelas, mas a beleza do caráter, a beleza de Cristo nestas pessoas, o encanto, mesmo que não seja tão simétrico o rosto. Lembram da Mabel, a história da Mabel? Como é linda esta mulher. Mas há tantas histórias assim. Quando há Cristo em nós, quando o nosso coração está alegre, o rosto fica mais formoso. A própria aparência do corpo é afetada. Então, é assim que se vive a submissão bíblica. Mulheres, sede submissas ao vosso marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da esposa. É aquela beleza interior, é aquele procedimento, a forma como ela age, como ela vive, que mostra essa beleza de Cristo. Um ponto mais para explicar o que é submissão na Bíblia. A submissão é uma imagem da igreja obedecer a Cristo. Jesus é o exemplo da perfeita submissão, por isso as pessoas devem seguir o seu exemplo. Em 1 Pedro 2,21 diz que
Fomos chamados para isto mesmo. Cristo sofreu no nosso lugar, deixando-nos exemplo para seguirmos os seus passos. E qual foi o exemplo de Jesus? Ele diz em João 6:38, para isto, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Isto é submissão. E Cristo fez isto. E Ele é o nosso exemplo. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Portanto, Deus não faz acepção de pessoas. Entre homens e mulheres, Ele não faz distinção nem exceção. Embora sejam iguais diante de Deus, a esposa deve ter a atitude do Senhor Jesus Cristo, uma servidão submissa, a fim de realizar o papel designado por Deus no casamento. E foi uma mulher que disse isto, Martha Peace. Num livro excelente, que tem um título também excelente, Esposa Excelente. Este livro é fantástico, é maravilhoso. É um livro extremamente prático, uma mulher muito talentosa. Então, se não têm ainda esposas, procurem este livro. Ele existe cá em Portugal, a Editora Fiel publicou cá em Portugal. Está disponível. Martha Peace, Esposa Excelente. Já vamos falar um pouco mais sobre este livro. Agora há um desafio. O desafio de responder a uma liderança que é imperfeita. E como é que se reage quando a liderança não é do próprio Senhor Jesus Cristo, é em carne e osso? Nós estamos a lidar com pessoas imperfeitas. E é um desafio. E um dos principais textos para nos ajudar a lidar a nos relacionarmos com lideranças imperfeitas, portanto, esposas que têm maridos imperfeitos, e são quase todas aqui, não é? Só aquelas que casaram com Jesus é que têm um marido perfeito. Aquelas que decidiram casar com Jesus. Mas 1 de Pedro 2 até o capítulo 3, e ainda alguns versículos do capítulo 4, mas estes dois capítulos, 1 de Pedro 2 e 3, lida com este assunto de alguém que tem um mestre, alguém que tem um senhor que não é piedoso, que não é cristão, que não segue Cristo, que não é obediente ao Senhor e por isso é imperfeito e por isso comete falhas, porque segue o seu próprio coração, segue uma cultura, segue conselhos humanos ou mundanos. E este texto fala disso, estes dois capítulos. Mas uma vez que Jesus é o único líder perfeito, todos nós enfrentamos o desafio de seguir uma liderança imperfeita aqui na Terra. Agora é preciso lembrar de uma coisa que a Bíblia também deixa claro. Deus nunca deu e nunca dará toda a sua autoridade a uma pessoa ou uma instituição específica aqui na Terra, a não ser ao seu Filho Jesus Cristo. Ele já deu e nunca vai tirar ao Filho que virá, porque Jesus diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele já esteve aqui, ele já viveu aqui, ele está presente em espírito e na sua palavra, é a autoridade dele, e ele virá um dia para reinar na terra, nós acreditamos assim. E ele é o único, não há ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma instituição na terra que tenha toda a autoridade. É Cristo que tem toda a autoridade. Por isso é que os apóstolos disseram e afirmaram com confiança, mais importa, ou antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ainda que o governo diga alguma coisa, ainda que o marido diga alguma coisa à esposa, ainda que o patrão diga alguma coisa ao funcionário, que contrarie uma lei clara de Deus, que viola a santidade do caráter de Deus, nós vamos obedecer a Deus e não a autoridades humanas, a instituições humanas. É isso que o cristão entendeu ao seguir Jesus, ao ler a palavra de Jesus. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Este é um princípio claro. A Escritura é clara ao afirmar que a esposa deve ser submissa ao seu marido em todas as coisas, menos se o marido lhe disser para pecar. Se envolver pecado, então, se aquilo que o marido está a orientar a esposa a fazer, que espera que ela faça, se ela sabe
que é pecado. Ela tem que dizer, mais importa obedecer a Deus do que a homens. E aí ela não estará a pecar, desobedecendo uma ordem do seu marido, ou uma liderança, neste caso imperfeita, do marido. A esposa precisa também, é papel dela, respeitar o seu marido. O que é que isto significa? Respeitar o seu marido. O texto que dá base a esta expressão é Mateus 5, versículo 33, diz: a esposa, e o mandamento, a esposa respeite o seu marido. Agora o verbo que está lá, em Efésios 5, 33. A palavra que está lá é uma palavra difícil de digerir. Porque ela significa temer, ter medo, reverenciar, venerar, tratar com deferência, obediência reverencial. Durante a conferência, o material que foi divulgado, nós lemos que este verbo significa, esta ideia significa valorizar, reconhecer, honrar, preferir, estimar, louvar, amar, admirar excessivamente no seu marido. É isso que se espera de uma esposa bíblica, de uma mulher cristã, que ela tenha o seu marido nesta conta, que ela o respeite desta forma, que ela tenha este conceito. É isso que a palavra grega significa. É o que nós, cristãos, temos por Deus. Este temor. A palavra é temor. Respeito está associado ao temor. Temor de Deus, a reverência. Então a mulher cristã deve aprender a honrar o marido, tendo esta reverência, este respeito, este temor. Não é medo do mal que ele possa fazer, mas medo do mal que ela possa fazer, desobedecendo, desonrando, desrespeitando o seu marido. Então é um bom exercício de temer ao Senhor, é temer o marido, respeitar o marido, honrar o marido, reverenciar, tratar com honra, com dignidade. É isso que este verbo significa. Respeitar o marido como pessoa. Ele é uma pessoa, a imagem de Deus. Respeitar a sua posição, a posição em que Deus o colocou. Ele é o cabeça. A esposa deve lembrar disso. Ele é o homem da casa. O homem significa o cabeça, significa o líder, significa a autoridade na casa. Por isso, em 1 Coríntios 11, no versículo 3, o apóstolo exorta a igreja lembrando: quero que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Lembrem-se disto, saibam isto, não esqueçam disto. Algumas maneiras práticas de mostrar respeito pelo marido. E estes conselhos que aprendemos com estes irmãos mais experientes nesta área do aconselhamento bíblico, no treinamento em aconselhamento, estes recursos que nós vamos tendo, vamos recebendo, estas coisas práticas, o que é que isto, como é que eu posso viver isto no dia a dia? Então lembrar que o respeito começa no coração. Provérbios 23, 7 diz: como imagina em sua alma, assim é a pessoa, assim é o homem, assim é a mulher. Tem que interiorizar, tem que lembrar da palavra do Senhor. Então é algo que tem que acontecer lá dentro, tem que acontecer no coração, tem que acontecer na mente, para que depois a boca fale, para que saia, porque a boca fala do que está cheio o coração. Este é o princípio. Primeiro, interiorizar estas ideias bíblicas, para depois elas poderem sair naturalmente. A mulher deve praticar uma comunicação piedosa. A forma de comunicar deve ser piedosa, agradável a Deus. A palavra piedade significa isso, que agrada ao Senhor. Por isso, deixando a mentira, fala a verdade com o próximo. Somos membros uns dos outros. Fazer perguntas em vez de acusações ou declarações conclusivas. Aquelas suposições, aquelas afirmações precipitadas que muitas vezes homens e mulheres fazem, mas neste caso as mulheres. Um exemplo, uma pergunta em vez de uma acusação. A pergunta seria: amor, podes me ajudar a entender o que é que quiseste dizer com aquela frase, com o que tu disseste? É uma pergunta. A acusação seria:
Ou a frase infeliz seria: eu não acredito que tu disseste isso. Eu não acredito que tu foste capaz de dizer uma coisa assim. A pergunta piedosa, a pergunta é: o que é que tu quiseste dizer? Querido, ou amor, ou marido? Podes me explicar? Então, fazer perguntas em vez de fazer acusações ou de atirar declarações que, no fundo, já estão a concluir algo, a supor algo. Praticar humildade. Evitar uma atitude de orgulho, de altivez, de arrogância. Porque precisamos lembrar o que o Senhor diz através de Tiago. Ele dá maior graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Ele dá maior graça. Uma das formas de orgulho que eu sei que eu tenho, e eu sou humano e sei que as mulheres também têm, é fechar-me em mim mesmo. Ignorar o ofensor, ignorar o problema, é fechar-me no meu mundo. É ficar isolado. É uma forma de orgulho. Uma forma de egoísmo. Ficar centrado no meu mundo. Não querer enfrentar o problema. Não querer conversar com ninguém. Não querer ouvir as palavras. Não querer ter o trabalho de confrontar quem me ofendeu. Essa é uma expressão de orgulho. É uma expressão de altivez. Não me atacas. Tu não tens acesso a mim. Tu não vais voltar a fazer isso. Eu estou longe, estou distante. Uma forma de proteção orgulhosa e pecaminosa. O caminho bíblico é a humildade. É apresentar-se magoado, ofendido, mas com desejo de restabelecer o relacionamento. Mostrar graça nas palavras e também no tom de voz. As palavras que se escolhem, mas também o tom de voz que se aplica para falar aquelas palavras. Não saia da vossa boca, diz Efésios 4:29, nenhuma palavra torpe, podre. E muitos palavrões podem encaixar nesta categoria de palavra torpe. Palavras duras, ríspidas. E sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Em Colossenses 4:6 diz também: a vossa palavra seja sempre agradável, sempre. Temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Outra forma prática da esposa mostrar respeito pelo marido é expressar gratidão. Ser grata, mostrar gratidão, mesmo em circunstâncias difíceis. Em tudo dai graças, diz 1 Tessalonicenses 5:18. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Evitar mexericos. No Brasil dizem fofoca. Evitar maledicência. Ou criticar o marido, quer em público, quer em privado, diante de pessoas que não fizeram parte do problema nem fazem parte da solução. Falar com pessoas que não estão envolvidas sobre o problema com o marido, isso é mexerico, é maledicência. Pessoas que não podem ajudar em nada, é pecado. Provérbios 20:19 diz: o mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os seus lábios. A esposa deve escolher acreditar no melhor acerca do marido. O amor tudo crê, tem esperança. Ela deve alimentar, se o marido ainda não é perfeito, como ela gostaria, ela deve acreditar que ele pode ser, vai ser aperfeiçoado. Acreditar no melhor acerca dele. Isto é algo prático, colocar o amor em prática. Lidar com os próprios problemas primeiro, antes de tentar ajudar o marido a lidar com os seus. Ela deve ver o argueiro que está no seu próprio olho, antes de reparar ela deve reparar na trave que está no seu próprio olho, antes de tentar ajudar a tirar o cisco argueiro do olho do seu marido. Orar por ele diariamente é uma maneira prática que as esposas têm de mostrar respeito pelo seu marido.
Mateus 21, 22, nós lemos as palavras do próprio Senhor Jesus. Tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. E alguns possíveis resultados. Se a esposa respeitar o marido, que fruto, o que é que ela pode esperar receber? Na sua própria vida, a mulher que tem esta relação com o seu marido, ela pode esperar bem-aventurança. Se sabeis estas coisas, João 13, 17. Jesus disse, se sabeis estas coisas, se sabeis qual é o vosso papel, se sabeis o que devem fazer, felizes, bem-aventurados sois, se as praticardes. Ela pode experimentar esta sensação de gozo, de alegria, de felicidade, porque está a fazer o que Deus quer. Algum benefício na vida do marido. Há coisas que Deus pode fazer, coisas extraordinárias, usando pessoas ordinárias, comuns. Ordinárias é o sentido de pessoas comuns. Eu sei que pode ter um outro sentido, esta palavra, mas é isso. O ordinário é aquilo que é comum, que é normal. E homens e mulheres comuns, normais, podem ser instrumentos nas mãos de Deus para Deus realizar coisas extraordinárias na vida de outras pessoas. E Deus pode usar a esposa na vida do marido para fazer coisas extraordinárias na vida dele. Na vida dos filhos. E aqui, de novo, a irmã Bárbara, citando a irmã Bárbara, quando ela ouve, ela diz, quando eu ouço mulheres a choramingar para as amigas sobre as falhas dos seus maridos, ou quando eu me ouço a mim mesma a falar com o meu marido de uma forma que não é honrosa, eu desejo gritar, para Bárbara, para! Pensa nas consequências. As nossas atitudes e as nossas palavras estão a ensinar a próxima geração. Então, ela diz que ensina a si mesma. Nós precisamos, as mulheres precisam ensinar, para! Porque o que estás a fazer está a ensinar a tua filha, está a ensinar o teu filho, está a ensinar as irmãs mais jovens da igreja. Para de fazer aquilo que não é o ideal de Deus e faz o que agrada a Deus, porque isso ensina a próxima geração. Agora, afirmações também muito importantes acerca deste assunto que estamos a ver. O relacionamento da esposa com o marido será determinado pelo relacionamento que a esposa tem com o seu Salvador. Cristãos saudáveis é igual a casamentos saudáveis, que também é igual a famílias saudáveis. Por sua vez, é igual a igrejas saudáveis. Cristãos saudáveis têm casamentos saudáveis, constroem famílias saudáveis, fazem parte, ajudam a erguer e estabelecer igrejas saudáveis. E isto redunda em maior glória para Deus e em grande alegria para nós. Porque viver num ambiente saudável dá alegria, traz paz. É muito bom estar num ambiente saudável. É muito bom ter um corpo saudável. É muito chato estar doente. Acredita? É muito chato. E viver numa família que não é saudável é muito chato também. É muito complicado. O resultado da obediência no cumprimento do seu papel como esposa pode trazer as bênçãos de Deus. No entanto, precisamos lembrar e ser exortados que a desobediência pode trazer a disciplina de Deus. Deus traz disciplina a mulheres cristãs que não cumprem o seu papel como esposas, biblicamente, adequadamente. Deus pode trazer disciplina. Ele vai trazer, porque ama. Se ela é verdadeiramente sua filha, Deus vai disciplinar. Porque Ele disciplina a quantos ama. Ele faz isso. E Ele vai fazer. Um texto importante acerca disso é Gálatas capítulo 6, versículos 8 e 9. O que semeia da própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, o que está certo. Não nos cansemos de fazer a vontade de Deus. Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ainda que não seja aqui na história que se veja essa saúde toda do casamento,
um dia a esposa vai receber o fruto daquilo que plantou. Se viveu para agradar a Deus e ao marido, ainda que não veja os resultados aqui, há de receber essa recompensa e esse fruto, recebendo a glória do Senhor, estando na glória do Senhor, e a recompensa que mais conta, que é para sempre, que vem do Senhor. Então, para terminar, algumas aplicações. E recordando de novo este excelente livro, se não têm, comprem-no e leiam-no. Não basta comprar, porque essa é outra das coisas. Nós vimos muita gente a comprar livro, Miguel estava tão feliz. Vendemos quase todos os livros que tínhamos aqui para vender. Mas não é só ter o livro em casa, se não ler não vai adiantar de muito. Mas este livro é realmente extraordinário, é fantástico este livro. Muito prático. E no capítulo 9, acerca do amor, a Martha Peace, ela faz uma pergunta. De que modo uma pessoa se torna benigna, compassiva e perdoadora? Isto baseado em Efésios 4. E tudo começa com o que ela pensa, a maneira como a pessoa pensa, a mulher pensa. Então ela sugere estudar estes exemplos. Ela apresenta um quadro numa das páginas. Não sei se dá para ver daí, mas é um quadro e é este tipo de exercício que é muito útil e que funciona nestes ambientes de estudo. Numa coluna estão os pensamentos amargurados, que revelam amargura, e do outro lado estão aqueles pensamentos que são benignos, compassivos e perdoadores, portanto, que agradam a Deus, que estão de acordo com a palavra de Deus. Eu vou ler alguns exemplos. A esposa amargurada, ela pensa assim: o marido, o meu marido só está a pensar nele mesmo, ele só pensa nele mesmo. A forma compassiva, a forma piedosa, a forma perdoadora e benigna de pensar é: talvez ele não esteja a sentir-se bem hoje. Talvez ele não esteja bem hoje. Então, é dar o benefício da dúvida. Ele não está bem. Então, em vez de ir logo para o pensamento amargurado, é aprender a pensar: por que ele não está bem? Talvez ele não esteja, eu vou perguntar, eu vou tentar entender. Outra frase: ele é estúpido. Eu não vou voltar a falar com ele. Ele é estúpido. A forma bíblica, a forma divina, compassiva, perdoadora, benigna, é: talvez ele tenha entendido mal o que eu quis dizer. Outro exemplo: eu não posso acreditar no que ele decidiu. Que ridículo! A forma bíblica é: talvez ele tenha informações que eu não tenho. Talvez ele saiba de coisas que eu não sei. Outro exemplo: não posso acreditar no que ele me fez. A forma bíblica é: o que ele me fez, ou o que ele tem feito, é difícil. Mas eu creio que Deus me concederá graça para eu conseguir superar isto. O último exemplo: ele nunca mudará. E algumas mulheres perdem mesmo a esperança e dizem: bom, acabou, eu sei que ele nunca vai mudar. A forma bíblica, a forma benigna, compassiva, a forma perdoadora é pensar assim: pela graça de Deus, ele pode mudar. É baseado e confiante que a mulher é baseada e confiante na graça de Deus, na ação de Deus, e mostrar fé e esperança. Então, há muitas formas, assim, práticas de olhar para pessoas que conhecem as Escrituras e aplicam as verdades que demonstram amor, paciência, demonstram esperança. E estas frases precisam fazer parte do raciocínio da mulher, da esposa. Obviamente isto pode ser e deve ser aplicado a outros relacionamentos, mas são coisas muito práticas. E para terminar, então, com algumas recomendações. Como é que pode mostrar amor ao marido? Eu só vou ler rapidamente. São algumas ideias de como as esposas podem mostrar que amam os seus maridos. Aceite o seu marido como seu líder e elogie as qualidades de liderança que ele possui. Número 2. Demonstre interesse e confiança nos seus alvos, ideais e realizações. 3. Quando ele estiver a falar, demonstre atenção e confiança, olhando para ele. 4. Se estiver acima do peso, dê-lhe esperança, disciplinando-se a si mesmo.
Estabeleça pequenos alvos e cumpra-os. 5. Deixe-o saber que você, esposa, precisa da proteção dele em cada área da sua vida, física, mental, emocional, espiritual e volitiva. Peça-lhe ajuda para que consiga dizer sim ou não, se perceber que precisa dessa ajuda, que não consegue dizer sim ou não a alguns desafios. Aprenda, número 6, aprenda a viver contente com as provisões básicas que ele lhe pode dar. 7. Mostre-lhe lealdade como seu líder espiritual. Número 8. Construa nos seus filhos lealdade ao pai, mantendo uma boa atitude para com ele, orando por ele com os filhos e elogiando na presença deles, os filhos. As duas atitudes seguintes destroem a lealdade dos filhos ao pai e têm que ser evitadas. Mulheres, prestem atenção. Reclamações durante o dia sobre algo que ele deixou de fazer ou receio de algo que ele venha a fazer. Número 9. Deixe-o tomar a decisão final e dê-lhe o direito de errar sem lhe atirar. Eu disse-te, eu não te disse. Número 10. Prepare-lhe o pequeno almoço favorito. Número 11. Ajude-o com o tempo devocional em família, preparando as crianças e o material necessário. Mande-o para o trabalho com um beijo. Número 12. Número 13. Coloque um bilhete amoroso junto ao seu almoço ou lanche. Número 14. Nunca seja a professora dele ou a pregadora. Deixe esse papel para Deus e para outro homem. Número 15. A disciplina que você aplica aos filhos precisa ser consistente com a dele, uma vez que ele é o responsável diante de Deus pelos filhos. Número 16. Demonstre entusiasmo com as realizações e sucessos do seu marido, mesmo quando não estiver envolvida diretamente neles. Elogie. Número 17. Seja sensível às pressões que ele enfrenta e ore por ele. Número 18. Demonstre-lhe gratidão com a maneira como cuida do lar, com a maneira como cuida da sua própria aparência pessoal para lhe agradar. Agradecendo genuinamente por tudo o que ele faz por si, presentes que ele dá, cartões que escreve, sendo um bom provedor do lar, a sua conduta, atos de cortesia, até pequenas coisas do dia a dia. Número 19. Esteja em casa quando ele chegar e diga que sentiu a sua falta. Receba-o com um beijo. Demonstre alegria e cuide para que os outros também o façam. Os filhos. Número 20. Prepare o jantar do jeito que ele gosta e apresente uma mesa atrativa. Guardanapos de pano e toalha, velas, pratos apetitosos. Sirva-o primeiro. Número 21. Conversas à mesa devem focar o dia dele, os seus interesses. Assuntos leves e alegres são apropriados. Ensine os filhos a ouvirem e a prestarem atenção ao pai. Número 22. Seja compreensiva se ele quiser ter um tempo a sós com Deus. Deus fez o homem para ter comunhão com ele em primeiro lugar. 23. Faça do seu marido o seu confidente e melhor amigo. 24. Esteja disposta a adaptar-se às prioridades dele, estando disponível para ir quando ele estiver pronto, estando disponível para deixar o que estiver a fazer e apressar-se para o atender. 25. Dê-lhe tempo com os filhos. 26. Elogie a sua masculinidade, os seus músculos, a sua força, a sua aparência e outras coisas, mas elogie a masculinidade dele. 27. O propósito do relacionamento conjugal, isto é, sexual, é satisfazer as necessidades do seu cônjuge. Não use a intimidade como uma arma ou uma recompensa. Isto baseado em 1 Coríntios 7. E voltando ao capítulo que nos lançou para esta oportunidade de aprender sobre os papéis. O que é que Deus espera de nós? Vimos, portanto, o papel da esposa. Ela glorifica ao Senhor, concedendo ao marido o que lhe é devido, agradando ao marido, permanecendo presente e fiel, complementando o seu marido, seguindo a liderança dele,
qual é o ponto de vista bíblico da submissão, e respeitando o seu marido, vimos formas práticas de mostrar amor e respeito pelo marido. A esposa conceda ao marido o que lhe é devido. A mulher pague ao marido a devida benevolência. A mulher que se casou preocupa-se com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Lembremos, cristãos saudáveis resultam em casamentos saudáveis, que por sua vez desenvolvem famílias saudáveis e que ajudam a organizar igrejas saudáveis. Tudo isto redunda em maior glória para Deus e em grande alegria para todos nós. E eu quero terminar com uma advertência aos maridos. Eu não queria terminar sem lembrar aos maridos que quando eles olham para o papel da esposa e lembram que a esposa deve fazer todas estas coisas, não podem esquecer o seu papel. Porque muitos devem querer uma esposa assim, não é? Uma esposa que seja desta forma, bíblica, que desempenhe o seu papel, biblicamente. Mas como é que eu posso ter uma esposa assim? Como é que eu posso... O que é que eu posso fazer para ter uma esposa assim? A resposta a esta pergunta encontra-se na seguinte definição. O Priol diz: o marido controla a esposa sendo servo dela. Amá-la, amando-a da maneira que Cristo ama a igreja. Na verdade, esta é a melhor maneira de a motivar a ser submissa a si. À medida que se amolda a atitude de servo, ela muito provavelmente achará cada vez mais fácil submeter-se à sua autoridade. Da mesma forma que a igreja ama a Cristo, ela o amará porque a amou primeiro. Então eu quero cuidar da minha família, eu quero cuidar desta igreja, eu quero incentivar os homens desta igreja, os homens que são cristãos, os homens que pertencem a Cristo, a se disporem e a não temer os inimigos, a lembrarem-se, a trazerem à memória o Senhor, que Ele é grande e temível, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele luta por nós e conosco, e a lutar pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, as nossas filhas, pela nossa mulher e pela nossa casa. Homens, lutemos pelas nossas famílias. Sirvamos ao Senhor. Sejamos fiéis ao Senhor. Vamos orar. Obrigado, Pai querido, nosso Senhor, nosso Deus, pela forma tão bondosa, paternal, pela forma tão paciente como Tu falas conosco e nos ensinas. Obrigado por todos estes recursos que nós temos. Obrigado pelas pessoas que Tu tens usado para desenvolver material, livros, vídeos, mensagens, palestras, que nos ensinam de uma forma muito prática, muito simples, a realizar, a pôr em prática aquilo que Tu queres. Obrigado por estes livros, obrigado pelo ensino que Tu tens trazido esta semana às nossas vidas, às nossas famílias. Acima de tudo, muito obrigado pela Tua palavra, porque podemos lê-la com o auxílio do Teu Espírito e podemos aprender os nossos papéis, para desempenharmos os nossos papéis, para vivermos para Te honrar e glorificar. Senhor, eu peço que Tu continues a ensinar cada um de nós, agora que vamos recolher-nos de novo ao convívio das nossas famílias, das nossas casas, a vivermos o papel que cada um de nós tem. Sejam filhos, pais, maridos, esposas, solteiros, mas que sejamos submissos a Cristo, para Te honrar e glorificar o nome. É no nome de Cristo que nós pedimos estas coisas. Amém.